Livros, janelas do passado, pontes para o futuro. A história dos livros, uma trama de palavras e conhecimento. Desde os primórdios da civilização, os livros têm sido guardiões de sabedoria, narradores de histórias e catalisadores de mudanças sociais e científicas. A jornada dos livros é um reflexo da evolução humana, marcada por inovações que transformaram sua produção e distribuição. Neste ensaio, exploraremos a origem dos livros, destacaremos escritores influentes, discutiremos os livros mais vendidos e abordaremos o impacto dos avanços tecnológicos na leitura, origens antigas e evolução. A história dos livros começa na Antiguidade, com os primeiros registros escritos em tablets de argila pelos sumérios, em torno de 3400 a.C. Esta forma primitiva de escrita evoluiu para o uso de papiros no Egito e, posteriormente, pergaminhos na Grécia e em Roma. O Códex, desenvolvido no século I d.C., marcou uma revolução, substituindo os rolos de pergaminho por páginas que podiam ser facilmente folheadas, um precursor direto do livro moderno. A invenção da imprensa por Johannes Gutenberg, em 1450, estabeleceu um marco na história dos livros com a criação da Bíblia de Gutenberg. Essa inovação não apenas democratizou o acesso à leitura, mas também padronizou a produção de textos, facilitando a disseminação de ideias e conhecimento em uma escala até então impossível. Escritores que moldaram a literatura. Ao longo dos séculos, muitos escritores deixaram suas marcas indeléveis na tessitura da literatura mundial. William Shakespeare, o bardo de Avon, com suas tragédias e comédias, explorou a natureza humana de maneira tão profunda que seus textos continuam relevantes até hoje. No século XIX, Jane Austen criticou a estrutura social da Inglaterra através de romances como Orgulho e Preconceito, enquanto autores como Charles Dickens retratavam as desigualdades sociais em obras como A Tale of Two Cities. No século XX, a literatura viu vozes como Gabriel Garcia Marques, que com 100 anos de solidão, introduziu o mundo ao realismo mágico, influenciando uma geração de escritores em todo o mundo. Autores como George Orwell e Aldous Huxley usaram suas obras, 1984 e Admirável Mundo Novo, respectivamente, para discutir os perigos potenciais das sociedades futuristas e autoritárias. Best-sellers globais. Dentre os livros mais vendidos, Dom Quixote de Miguel de Cervantes é frequentemente destacado. Publicado em duas partes, em 1605 e 1615, este é considerado o primeiro romance moderno e permanece uma obra seminal da literatura ocidental. Mais recentemente, a série Harry Potter, de J.K. Rowling, transformou-se em um fenômeno global, capturando a imaginação de jovens e adultos e vendendo mais de 500 milhões de cópias mundialmente. A Bíblia, por sua vez, não só é um dos livros mais distribuídos e vendidos do mundo, mas também um dos mais influentes, moldando as bases de diversas culturas e sociedades ao longo dos milênios. O impacto da tecnologia. A revolução digital do século XXI trouxe consigo novas formas de interação com o texto escrito. Os e-books e tablets permitiram que um número maior de pessoas tivesse acesso a uma vasta quantidade de obras sem a necessidade de possuir fisicamente os livros. Além disso, os audiobooks abriram as portas da literatura para aqueles que, por diversos motivos, encontram-se impossibilitados de ler textos impressos ou digitais. A internet, por sua vez, democratizou ainda mais o acesso à informação e ao conhecimento. Plataformas de publicação independente permitiram a autores sem acesso ao sistema tradicional de editoras publicar suas obras, desafiando o mercado editorial estabelecido e permitindo uma diversidade maior de vozes literárias. Conclusão. Os livros são mais do que meros recipientes de texto, são emblemas da cultura humana, meios pelos quais compartilhamos conhecimento, inspiração e entretenimento. Desde as tábuas de argila até os e-books, cada página virada é um reflexo das mudanças tecnológicas e culturais. Eles não apenas contam a história da humanidade, eles são parte integrante dessa história. Em suma, a evolução dos livros é uma narrativa sobre adaptação e sobrevivência, uma saga de como continuamos a valorizar e buscar o conhecimento e a compreensão em todas as formas disponíveis. Assim, enquanto houver histórias para contar e ouvidos dispostos a ouvir, os livros, em qualquer formato, continuarão a ser uma parte essencial da jornada humana.